Projeto de Trabalho Social e Intervenções Territorializadas. Estamos aqui, então, para conversar sobre o 8º capítulo, que abre o 3º módulo do nosso curso, com a autora do trabalho, Tássia Regino, do lado da consultora Ana Cláudia. E, de imediato, eu já pergunto, o que há de particular no trabalho social em assentamentos precários e favelas? A ponto de partida essencial é a natureza do território em que a gente vai estar intervindo. Então, como dizia o nosso querido Milton Santos, o território tem que ser entendido como território usado e não como território em si. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e do exercício da vida. E é assim que precisa ser entrado numa favela. É completamente diferente do que a gente chama projeto de demanda aberta, que as pessoas estão na cidade. Nesse caso da favela, não. As pessoas estão formando um território. Tem bens materiais e imateriais a serem conhecidos e trabalhados. E este ponto de partida precisa ser considerado desde o momento da elaboração do projeto por todo o trabalho social. Na prática, como é que se dá essa diferença? A diferença essencial é a gente precisa partir do território, ter ele como referência do trabalho e não das políticas setoriais, dos objetos de políticas setoriais. Partir do território, construir o conhecimento do território com os seus integrantes, os seus constituintes. Então, a gente tem uma diferença na partida. Por exemplo, vocês estão vendo aí as imagens do projeto Esmeralda e vão ver do projeto Areião. Quem melhor para dizer do território do que quem mora nele, quem o construiu? Quem melhor para trazer o que são problemas e o que são potencialidades, o que são desejos? Para nortear o projeto de intervenção física, para nortear o projeto de trabalho social. Nessas imagens vocês estão vendo moradores com bandeirinhas que estão junto com arquitetos e engenheiros dizendo o que é um lugar de encontro importante de ser preservado e melhorado, o que é um problema que precisa ser transformado e assim por diante. Então, um ponto de partida é completamente diferente e ele precisa ser determinante na organização de todo o trabalho. Agora, Tássia, é um desafio trabalhar em territórios caracterizados como favelas, porque eu entendo que eles possuem dimensões diversas, econômicas, sociais, jurídicas, as questões de engenharia, infraestrutura, inserção urbanística. Quais são os mecanismos, né, que o técnico social ou o gestor do projeto pode utilizar para maximizar a integração dessas dimensões na execução do projeto? O projeto de urbanização de favela, na verdade, todos os projetos habitacionais de interesse social. Mas o projeto de urbanização de favela, mais do que todos, exige a integração dessas dimensões, né? A solução habitacional ela é composta não de uma única dimensão, que é a dimensão que todas as pessoas veem, que é a dimensão visível, que é a obra. A solução habitacional é composta de uma dimensão, que é a obra, de uma dimensão jurídico-fundiária, que é o que vai assegurar a relação adequada de segurança jurídica na posse daquele bem tão valioso para as pessoas como é a moradia, a relação com o meio ambiente, a garantia de intervenções que sejam sustentáveis no presente e no futuro, e a dimensão social, de soluções que sejam adequadas do ponto de vista social e econômico para aquelas famílias. Isso exige a integração de políticas distintas, isso não é uma função apenas da política habitacional. Então, a articulação institucional e a intersetorialidade são peças-chave para que isso dê certo. Eu digo sempre que não depende só da equipe social, isso é muito importante que fique claro. A intersetorialidade e a integração de ações é função do gestor do projeto. Agora, a equipe social é um ator-chave desde a construção do projeto de trabalho social no investimento dessa articulação institucional das políticas diversas, tanto as políticas sociais como as políticas urbanas. Claro. A gente tem situações de conjuntos que o que é inadequado é acesso a transporte, por exemplo. Isso precisa ser visto, isso precisa ser negociado. Às vezes não é uma linha, mas é um terminal adequado. Então, isso precisa emergir
a população precisa ser ouvida, isso precisa emergir no diagnóstico, que é um diagnóstico social, para ter repercussão num projeto que é um projeto urbano. Então, é um investimento muito forte na intersetorialidade, na articulação institucional. Por isso, quando a gente menciona as etapas de construção do projeto de trabalho social, fica parecendo repetitivo. Tem articulação institucional na primeira etapa do trabalho, depois tem articulação institucional na segunda etapa do trabalho e depois tem articulação institucional para pactuar o projeto. Por quê? Porque sem isso você vai desenhar um projeto que você não tem os meios para fazer cumprir. Então, aquilo que na aula está muito reforçado, tá certo? Um bom projeto, ele precisa olhar para aquele triângulozinho. Você precisa ter capacidade, você precisa ter o projeto, o que é que você vai fazer, mas você precisa ter capacidade de fazê-lo e você precisa ter governabilidade sobre o que você está fazendo. Num projeto que é multidimensional, a governabilidade exige pactuar com outros atores. Agora, nesse cenário de complexidades e diversas dimensões, como é o papel da equipe social? Como ele pode atuar? Quais seriam as referências metodológicas e como escolher no cardápio de referências que existem? A primeira coisa é pensar o que é o trabalho social de que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de um momento em que o trabalho social é considerado um conjunto de intervenções e não só o diálogo do técnico com a população. O trabalho social não é igual ao plantão social, em que o assistente social ouve o que a população tem para dizer e passa adiante. Não, o trabalho social é outra coisa, é um conjunto de intervenções de caráter socioeducativo, mas também de mediação, em que, a partir disso, se constrói essa dimensão social constitutiva da intervenção habitacional. O papel da equipe social é, portanto, ser, ao mesmo tempo, o construtor desse conteúdo social da intervenção habitacional e ser, isso sim que é a sua tarefa principal, o construtor do diálogo. Não um diálogo que ele vai fazer sozinho, mas um diálogo em que a equipe interdisciplinar fará com a população na construção do projeto. Eu acho que poderíamos falar de outras coisas, mas o ponto de partida é o que é o trabalho social. E a segunda, para esse caso aqui que a gente está falando, é a referência metodológica do processo de planejamento. Então, quando nós estamos falando de projeto de trabalho social, nós estamos falando de um instrumento de planejamento que não está concebido pelo Ministério das Cidades e na nova portaria para ser um caderno fechado em cima da mesa. Não, nós estamos falando de um instrumento de planejamento que vai trabalhar com aquela concepção tão bem definida pelo professor Carlos Matos, que diz que o planejamento é um processo que precede e preside a ação. A gente vai fazer ele aqui antes, mas ele vai presidir o processo de trabalho ao longo do tempo. O Ministério, a Caixa, cobrará os resultados que a gente escreveu ali. Então, a referência do planejamento estratégico situacional é muito importante. Não é a única, existem outras, mas acho ela muito adequada quando ela define os passos, quando ela define quais os caminhos que a gente precisa seguir ao longo de todo o processo. Então, estamos falando de um projeto que precede, mas que vai presidir a ação ao longo. Eu acho essas duas referências muito importantes, além da referência do território, que eu já falei, claro, é a primeira coisa mais importante. Mesmo que o conceito de governança tenha vindo após o Carlos Matos, né? Qual é a importância da governança e da governabilidade num projeto desse tipo, numa intervenção num território já estabelecido? A governança e a governabilidade nesse tipo de projeto, eu acho que ela é importante em todos os tipos de projetos sociais. Mas nesse tipo de projeto, ela é especialmente importante por conta dessa multiplicidade de atores que nós temos e por conta do conjunto de ações que nós temos. Então, é necessário decisões, é necessário um processo contínuo de decisões, mas é necessário negociação, é necessário construção de consensos, é necessário a construção de uma ação efetivamente integrada que garanta que todos os atores estão comprometidos e implementam aquilo que foi planejado. Então, sem governança e sem governabilidade, a gente não tem um bom projeto. Por melhor que seja a equipe, por melhor que tenha sido o diagnóstico, se a gente não tiver essa ação contínua de negociação política, de construção das possibilidades de implementação,
ele vai ser um bom projeto bonito e guardado, ele não vai ser uma boa ação. Então, ele é um instrumento fundamental e, por isso, as equipes como um todo, mas a equipe social em especial, porque lida com os atores mais diversos, precisa investir profundamente em governança e em governabilidade. No processo participativo, se disse que o processo é tão importante quanto o produto. Tão importante quanto o produto. A dimensão educativa do processo no trabalho social está demonstrada. A gente tem conjuntos habitacionais que são, às vezes, melhor qualidade de produto, de projeto, e que eles estão muito menos conservados, muito menos, vamos dizer assim, são soluções menos adequadas do que outros conjuntos menos bonitos, com projetos nem tão legais, mas que tiveram um processo de apropriação, de construção daquilo como uma nova condição de moradia, em que fica evidente que o processo é tão importante quanto o produto, especialmente nesse caso. Ok, Tássia. Algo mais para concluir nessa nossa entrevista? Não, eu acho que, para mim, o que é muito importante desse curso e desse processo que nós estamos vivendo é que o trabalho social tem tido um processo progressivo de qualificação e de valorização. Então, quando nós estamos falando do instrumento do projeto de trabalho social, nós não estamos falando de uma coisa que é responsabilidade do subgrupo X, não. Nós estamos falando de uma coisa que é integrante da solução habitacional nesse novo tempo. Por isso que a gente diz, no mínimo 2,5% do investimento tem que ser feito em trabalho social. É no mínimo, não é no máximo, tá certo? Não é só 2,5%. Por quê? Porque o entendimento é que precisa de investimento, precisa de recursos para viabilizar um trabalho social de qualidade que dê conta dessa multiplicidade de objetivos e de resultados que são esperados. Ok, obrigado.